Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, professor de Direito Civil aqui do curso da UAB, e a gente continua falando sobre o depósito. Bem, na última aula a gente falou sobre o depósito voluntário, que era aquele depósito que era formado em razão da vontade das partes. Agora a gente vai falar de um depósito que é necessário, ou seja, aquele que é constituído apesar ou contra a vontade, né? Quando não há necessariamente esse elemento de manifestação de vontade como algo extremamente essencial para a formação dessa espécie contratual. Existem duas hipóteses que o Código Civil vai trazer. A primeira é no desempenho de obrigação legal. Então, há uma obrigação que o ordenamento vai trazer e no cumprimento disso você vai ter essa obrigação constituída, essa modalidade de contrato constituída. A segunda hipótese, o código vai dizer, é na ocasião de alguma calamidade. Existe ali um rol que o artigo vai trazer, ele vai dizer incêndio, inundação, naufrágio ou saque, mas ele é meramente exemplificativo, ele não é um rol exaustivo, tá? O artigo 649, ele vai trazer uma espécie de depósito necessário e que é bem interessante ser estudada. E ela vai dizer o seguinte: aos depósitos previstos no artigo antecedente é equiparado o das bagagens dos viajantes ou os hóspedes nas hospedarias onde estiverem. Então aqui, né, basicamente, vai ser o seguinte: os hospedeiros, eles serão responsabilizados pelas bagagens dos viajantes ou dos hóspedes nas hospedarias onde eles estiverem. Então veja, é uma espécie de depósito que a lei vai criar e que vai ser imputado genericamente a todos que estiverem nessa condição. Mas, e aí o 650, ele vai fazer essa... Aliás, o parágrafo único, antes de avançar o 650, é importante. Vamos ao parágrafo único. Os hospedeiros responderão como depositários, assim como pelos furtos e roubos que perpetrarem as pessoas empregadas ou admitidas nos seus estabelecimentos. Então veja, aqui há uma extensão da responsabilidade, né? Portanto, ampliando essa responsabilidade por um depósito que o hospedeiro não necessariamente quis, mas que a lei impôs e que, portanto, é inafastável. Qual vai ser a possibilidade do hospedeiro ele se livrar dessa modalidade de depósito ao qual ele não anuiu, ao qual ele não desejou? Vai ser justamente a ressalva que o artigo 650 vai dizer e que nos interessa só um trechinho, por isso que eu não vou ler inteiro. Se ficar provado que os hóspedes não podiam ter evitado. Então, se provarem que os fatos prejudiciais aos viajantes ou aos hóspedes não podiam ter sido evitados. Então, veja, aqui a própria lei vai trazer a hipótese de ressalva para essa espécie de responsabilidade que ela vai atribuir por meio da constituição desse depósito que é forçado, que é contra a vontade do hospedeiro, que é quando o hóspede não podia ter evitado. Então vamos imaginar que ele deixou o celular ali no parapeito da piscina e aí eventualmente isso sumiu, se extraviou. E veja, o hóspede não exerceu o seu dever de cuidado. Então ali também não faz sentido você imputar para o hospedeiro uma responsabilidade ao qual ele realmente não deveria ter, tá? Bem, a gente passa a falar agora sobre uma nova modalidade de contrato, que é a fiança. A fiança é uma modalidade que a gente já tinha falado lá na teoria geral e que é bastante exemplificativa, né? De contrato acessório. Veja, o contrato firmado na fiança, ele depende do principal para existir. Essa é uma característica muito importante e muito relevante desse contrato. Por quê? Porque se a obrigação que for objeto desse contrato principal for nula, a garantia que for dada, portanto a fiança, também o será. E aí vai ter uma ressalva legal que é se essa nulidade decorrer da incapacidade pessoal do devedor. Mas salvo isso, a obrigação nula ela resulta em garantia nula. Então, quando a gente fala na fiança, é justamente isso. Veja, você tem a formação de um contrato principal, certo? Então, você tem um credor e você tem um devedor. Ali vai ter a sua manifestação de vontade, um objeto, enfim, todos aqueles elementos que a gente estudou na teoria geral. Aí, sobre esse contrato,
vai ser realizado um outro contrato que vai servir para garantir para o credor daquele primeiro contrato que ele vai receber aquilo que ele está esperando do devedor, caso este não cumpra. Então veja a importância dessa espécie de contrato. A fiança, ela traz garantias, uma garantia maior para o credor de que ele será satisfeito em relação ao crédito que possui, ok? Uma coisa importante, a fiança ela é feita independentemente da vontade do devedor. Ou seja, ainda que ele não saiba disso, ou ainda que ele seja contra isso, essa manifestação de vontade ou essa ausência de manifestação de vontade do devedor. Então veja, aqui a gente está falando daquele contrato principal, né? Então veja, aqui eu estou falando do contrato principal. O devedor desse contrato principal não vai ter poder de ingerência nessa questão. Aqui realmente quem é a grande preocupação do legislador é o credor, tá? A pessoa com quem ele mais se preocupa é o credor. Se não houver uma ressalva de limitação feita no momento da formação do contrato de fiança, entende-se que ela vai abranger o principal e também o acessório. Então é necessário que haja essa ressalva, que se delimite exatamente o objeto que está sendo garantido pelo contrato de fiança. Bem, na classificação, esse contrato ele vai ser unilateral, ok? Mas existem pessoas que vão defender, existe uma parte da doutrina que defende que é um contrato bilateral imperfeito. Por quê? Porque primeiro, por que ele seria unilateral? Porque o contrato de fiança ele importa em obrigações para o fiador, certo? É ele que vai responder por esse contrato e ele não vai ter absolutamente nenhuma contraprestação nisso, né? É o que dizem, a gente só aceita ser fiador de alguém quando é alguém muito próximo, né? Quando é parente, quando é alguém bastante próximo ou quando você não tem escolha, né? Como você não tem como se excusar daquilo. Porque realmente é um contrato extremamente maléfico desse ponto de vista para quem assume esse compromisso, para quem é o fiador. Então, veja, ele vai ser unilateral porque ele só vai conferir obrigações para o fiador. Mas há quem defenda que ele é um bilateral imperfeito. Por quê? Caso, vamos supor que o pior aconteça, o devedor inadimplente. Aí, pelo objeto da fiança, não tendo a ressalva lá da preferência, vai subsidiariamente ir atrás do fiador. Aí o fiador vai ser obrigado a adimplir com aquela obrigação. Pagou a obrigação, ao fiador vai ocorrer o que a gente chama de subrrogação dos direitos creditórios primários, ou seja, formou-se o contrato principal, certo? Credor e devedor. O devedor inadimpliu. Quem que tem o direito creditório primário nessa situação? O credor. O credor é quem vai demandar do devedor para que ele cumpra com aquilo ao qual ele se obrigou, certo? No momento em que o fiador satisfaz esse crédito para o credor, esse direito de exigir deste devedor que ele cumpra com a sua obrigação sai do credor, que já está satisfeito do seu crédito, não tem mais o que reclamar, e passa ao fiador. Então veja que o adimplemento da obrigação nessa modalidade contratual, ela vai gerar como consequência essa subrrogação dos direitos creditórios. E aí, a partir disso, o fiador vai passar a ser o novo credor. Portanto, veja, subrrogação dos direitos creditórios primários vai passar a ser o credor do devedor que deixou de adimplir. Então veja que não é que porque o devedor não pagou que ele se livrou daquela obrigação. Simplesmente esse instituto ele visa proteger o credor original, então ele vai ser satisfeito, vai lá ter tudo aquilo que ele espera, mas vai nascer para o fiador o direito de exigir aquilo que ele teve que arcar, ok? Quanto à origem, esse contrato ele pode ter três. Ele pode ser convencional, ou seja, a vontade das partes que delimita, né, que é aquela hipótese que a gente fala, né, tem que ser um parente bem próximo, que você não tem como fugir, não tem como escapar, né, ou que você confia muito, porque realmente é um contrato bastante oneroso. Mas também não necessariamente é a convenção. Quais são os outros dois? Ele pode ser legal, que é quando decorre da vontade da lei,
ou ele pode ser também judicial, que é quando o Estado juiz o impõe por meio de um processo, enfim. Se alguém se oferece como fiador, o credor ele é obrigado a aceitar, o artigo 825 vai trazer a resposta. Vamos a ele. Então, vamos lá, ele não pode ser obrigado a aceitá-lo, mas tem que observar as características do 825, que é, se essa pessoa não for uma pessoa idônea, se ela não for domiciliada no município onde tenha de prestar a fiança e não possuir bens suficientes para cumprir a sua obrigação. Então, veja, são 3 requisitos. A pessoa tem que ser idônea, a pessoa tem que residir no município onde vai cumprir a obrigação e essa pessoa tem que possuir bens suficientes para arcar, tem que garantir com algum bem suficiente para arcar com aquela obrigação. Então, nessa hipótese que é cumulativa, né, ou seja, as 3 têm que acontecer, nessa hipótese, se não ocorre nenhuma dessas 3, aí não há motivo que permita ao credor não aceitar. Mas, ocorrendo uma delas, vai dizer o artigo 825, o credor não é obrigado a aceitar este fiador em relação àquele contrato principal. Não é obrigado a aceitar, não significa que ele não possa aceitar, mas vai haver essa ressalva da lei, dizendo que a ele não pode ser imposto. Ademais, o artigo 826, ele vai dizer que, mesmo uma vez que você já aceitou, né, você foi lá e aceitou o fiador, mas ele se tornou insolvente ou incapaz, vamos imaginar, incapacidade porque ele ficou pródigo, porque ele foi reconhecido como pródigo, por exemplo. Lembra que a gente falou lá no começo, que é aquele que gasta descontroladamente, enfim, você fala, opa, peraí. Bem, se ele é insolvente, se ele se torna insolvente ou se ele se torna incapaz, nesse caso, o credor, ele pode exigir que o fiador seja imediatamente substituído, ok? Bem, a gente continua na próxima aula falando sobre a fiança. Antes da gente encerrar, mais uma vez, renovo aqui o convite para que vocês continuem nos auxiliando, compartilhando o vídeo, se inscrevendo aqui no canal do GETUSP e divulgando para os colegas que também estão prestando o exame de ordem, porque esse apoio ele faz diferença para a gente, ele é muito importante, ok? Mais uma vez eu faço essa ressalva, essas espécies de contrato que a gente está estudando lá desde o comodato, é bastante texto da lei que cai na prova. Então eu estou tentando dar essa conformação aqui para o momento da aula, mas é importante que vocês também peguem ali os textos, os artigos que versam sobre esses institutos e fixem muito bem para que eventualmente não sejam pegos de surpresa por meio de alguma questão lá no exame de ordem. Porque esse assunto, gente, contratos, ele é bem recorrente e a gente vai dar uma prioridade também bem forte lá no momento de fazer as revisões e os testes, porque é um assunto importante, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.